Nem tudo é Detran, pessoal. Olá, pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Transitando Direito. O que eu mais escuto por aí é pessoas achando que tudo o que acontece em relação a infrações de trânsito, ela tem que resolver no Detran. E não é assim que funciona, tá? Por exemplo, eu resido aqui em São Paulo. Se eu acabo cometendo uma infração de transpor o farol vermelho, nós sabemos que isso é uma infração que é constatada pelo município de São Paulo. Então, é um órgão de trânsito municipal que constata essa infração. Sendo assim, eu não tenho que apresentar defesa ou recursos no Detran. Eu tenho que direcionar a defesa e os recursos ao órgão municipal. E isso é fácil de ver, pessoal. Quando chega lá aquela cartinha na sua casa, vem escrito lá o nome do órgão que te autuou, inclusive vem até as instruções para onde você deve direcionar as suas defesas e recursos. Tá? Nós temos que diferenciar infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação. A mesma coisa vale, por exemplo, se você reside em São Paulo e acaba cometendo uma infração em outro estado, por exemplo, no estado do Paraná. Se for uma infração de competência estadual, você deve direcionar os seus recursos ao Detran do Paraná, não vai ser ao Detran de São Paulo. Se for uma infração de competência de um dos municípios do Paraná, você vai direcionar a sua defesa e seus recursos ao órgão deste município do Paraná e não ao Detran de São Paulo. Tá? Não é porque você reside em determinado estado que você vai se defender ou interpor recursos de infrações que você cometeu em outros lugares no seu estado. Tá bom? Nós temos aqui algumas diferenças entre a questão da infração e a questão da suspensão e a questão da infração que gera suspensão. Tá? Via de regra, todo o processo de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, ele vai ser instaurado e tocado pelo Detran de onde estiver registrada a sua habilitação. Tá? Essa é a regra. Então, por exemplo, se você reside em São Paulo e sua habilitação está registrada no estado de São Paulo, o processo de suspensão e cassação, esse sim. Não importa quais as infrações que levaram àquela pontuação, o processo ocorrerá no estado de São Paulo e você se defenderá, sim, perante o Detran de São Paulo. Tá bom? Uma questão diferente que veio com essa alteração legislativa é acerca daquelas infrações autossuspensivas, ou seja, aquelas que por si só geram a suspensão, como, por exemplo, se recusar ao exame do bafômetro, aí, o artigo 165A. Se você comete uma infração dessa, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, será competente também o Detran do Rio de Janeiro para instaurar o processo de suspensão. É isso o que diz a alteração legislativa. Então, o órgão que constatou a infração que gera a suspensão também passa a ser competente para instaurar o processo de suspensão, que correrá de forma conjunta com o processo de multa. Tá? Aí, nesse caso, sim, você vai se defender lá no estado onde você cometeu a infração. Outra situação bem interessante que muita gente acha que vai se desvencilhar de qualquer infração são aquelas pessoas que, porque tem o veículo registrado em determinado lugar, em determinado estado, comete infração em outro estado e acha que nunca vai ser responsabilizado, porque ele entende que as únicas infrações que vão incidir no veículo dele são as cometidas no estado onde o veículo esteja registrado. Isso é mentira. Para isso existe um sistema chamado RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações.
Então, em qualquer estado que você esteja, em qualquer município que você esteja e cometa a infração, essa infração vai ser registrada no RENAINF e, por sua vez, cairá no RENAVAN do veículo. Então você vai ser notificado, você proprietário do veículo vai ser responsabilizado sim. Então tenha em mente, vamos resumir tudo isso aqui. Nem tudo que se fala de infração é competência do Detran. Não adianta você ir no Detran apresentar defesa, interpor recurso de infrações que não foi ele quem constatou. Não adianta você ir no Detran pedir documentos, pedir cópia de auto de infração, pedir cópia de notificação de infrações que foram constatadas, por exemplo, por órgãos municipais, ou então até por Detrans de outro estado. Tá bom, pessoal? Tenham em mente o seguinte, toda notificação, tá? Toda notificação mesmo, seja ela de infração, né, da autuação, seja ela de processo administrativo, de suspensão ou cassação, ela diz lá quem é responsável por esse procedimento e ela traz também orientações de como você deve se defender, inclusive com o endereço para onde você possa enviar as suas defesas e recursos por correio, ou seja, você não precisa ir até o lugar, ou até mesmo o site onde eventualmente este órgão de trânsito tenha lá a possibilidade de você protocolar a sua defesa, interpor o seu recurso de forma online. Tá? Então não tenham receio, porque mesmo que vocês cometerem infração em outros lugares distantes de sua residência, você não precisa ir até lá para apresentar a sua defesa e interpor os seus recursos. Tá bom, pessoal? Fica aí essa dica. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe. Até a próxima e forte abraço!